Oração por resiliência espiritual. Graça e paz, eu sou o pastor Berto e quero orar com você nesse momento. Olá, meu irmão, minha irmã. Que alegria podermos orar juntos mais uma vez. Eu quero convidá-la para orarmos hoje por resiliência espiritual. Talvez você já tenha ouvido falar nessa palavra resiliência e nos seus amplos significados. Palavra que de certa maneira está na moda, mas que carrega um significado profundo. No campo da física, a gente poderia dizer que a resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à sua forma original depois de terem sido submetidos a uma deformação, como por exemplo o elástico, que você estica, pressiona e ele volta à sua forma original. Figuradamente, é a capacidade de se refazer, de se recobrar, de se adaptar, de voltar, ao seu estado original, de se adaptar talvez às mudanças. O que a psicologia, por exemplo, diz sobre a resiliência? Esse conceito ele se refere à capacidade de um indivíduo enfrentar as adversidades, e manter a sua capacidade de se adaptar a elas, de ser transformado por elas, de se recuperar ou de superar as adversidades. No campo, quando a gente pergunta no campo da pessoa, do indivíduo, do ser humano, o que é uma pessoa resiliente? Essa palavra que vem do latim resilire, e significa voltar atrás, quando associada ao comportamento, ao que uma pessoa pode ser ou não resiliente, ela está associada à capacidade que cada pessoa tem de lidar com seus próprios problemas, de sobreviver, de superar momentos difíceis, de superar as situações adversas, de não ceder à pressão, independente da situação. O que é muito difícil, porque muitas pessoas sucumbem diante da pressão, se amoldam ao pressionador, perdem a sua essência. Mais alguns exemplos sobre resiliência. Isso que certamente é uma das capacidades mais importantes da vida de um ser humano. É a capacidade de se sobrepor às circunstâncias adversas. Por exemplo, a perda de um ente querido, a perda do emprego, um abandono, um período de solidão, sofrimento por enfermidade. E a pessoa fica ali firme, resiste. Ela se sobrepõe a essas adversidades. E no campo da espiritualidade, está praticamente explicado, Resiliência espiritual é a nossa capacidade de suportar as provas, as pressões. Lembrem-se que Jesus falou que no mundo teríamos aflições. A nossa capacidade de suportar tentações, perseguições, injúrias, difamação, açoites, perseguição, embates e nos mantermos firmes. É a capacidade de vermos os maus exemplos e não nos corrompermos, os maus testemunhos, os escândalos e permanecermos ali firmes em Deus. Quantas pessoas, por falta de resiliência espiritual, tropeçam, paralisam suas carreiras, abandonam o evangelho, desistem dos seus ministérios, de sonhos, de projetos, da família, do marido que se foi, da esposa que se foi, não lutam pelas suas famílias, não batalham pelos seus filhos. Por isso nós precisamos ser revestidos dessa capacidade, resiliência espiritual. O apóstolo Paulo é um grande exemplo de um homem resiliente, espiritualmente falando. E quando lemos o texto em que ele fala das marcas do seu ministério, da sua abnegação para cumprir a obra de Deus, é impressionante. Vemos o que Paulo passou para ter podido um dia declarar que combateu o bom combate,
terminou a carreira, foi resiliente e guardou a fé. E os heróis da fé, narrados em Hebreus 11, e os apóstolos que andaram com Jesus, o que passaram esses homens e mulheres de Deus para poderem concluir suas missões? Marcas, provas, exemplos vivos de pessoas resilientes espiritualmente falando. Vamos orar sobre isso? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Reflita também na passagem bíblica de 2 Coríntios, capítulo 6. Vamos ler o capítulo inteiro para entender melhor esse contexto. 2 Coríntios, capítulo 6, na voz do pastor Cornélio Augusto. 2 Coríntios, capítulo 6. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Senhor, nós oramos hoje com muitos homens, mulheres, pessoas que são
frequentes aqui, constantes, e têm perseverado conosco, Senhor, em oração, manhãs, noites, pessoas que têm compartilhado esses vídeos de oração, pessoas, ó Deus, que te buscam nas madrugadas aqui junto conosco, deixam seus pedidos de oração aí, irmãos e irmãs das várias partes do Brasil, de outras nações. Nós oramos juntos aqui, pedindo ao Senhor que nos revista dessa capacitação sobrenatural de resiliência espiritual, que nós não sejamos, ó Deus, aqueles que param, que cedem, que tomam forma, que desistem, que não perseveram, que não vão adiante, que nós não sejamos, Senhor, aqueles que se deformam, sucumbem, derretem diante da pressão, do calor, submergem diante das profundezas da água, das águas que nos vêm sobre nós, dos ventos fortes, aqueles que tombam, que paralisam. Não, Senhor, não queremos ser essas pessoas que não têm capacidade de enfrentar adversidades, que não se adaptam, não se recuperam, não se transformam, não superam as situações difíceis. Pai, nós não queremos, Senhor, mesmo conhecendo a nossa humanidade, ser aquelas pessoas que não conseguem lidar com seus próprios problemas, que não conseguem, Senhor, sobreviver, nem muito menos superar os momentos difíceis, as situações mais adversas que nos acometem. Senhor, nós não queremos ser aquelas pessoas, Deus, que cedem às pressões, são corruptíveis, são tentadas e caem. Oh, meu Deus, aqueles que, independente da situação, não te negam. Quantos exemplos, ó Deus, de resiliência espiritual nós podemos encontrar entre aqueles irmãos que sofrem perseguição pela fé em Ti, por aqueles, ó Deus, que pagam altos preços para Te servirem. Deus, esses são irmãos e irmãs resilientes e nós queremos imitá-los, aprender com eles e sermos revestidos, ó Deus, dessa capacitação, dessa força, dessa condição, Senhor, de sofrermos pressão e de não sermos deformados, entortados, de cedermos, de desistirmos, de nos frustrarmos, de abandonarmos o barco. Senhor, olhando para o relato de Paulo, nós somos inspirados, ó Deus, a perseverar, a não dar escândalo, para que não sejamos censurados, mas para nos tornarmos recomendáveis em tudo, Senhor, seja aflição, angústia, necessidade, açoite, prisão, tumulto, trabalho, vigília, jejum. Meu Deus, nós queremos ser como o apóstolo Paulo, que independente da honra, da desonra, da infâmia, da boa fama, independente de muitas vezes ser tido como alguém que era enganador, como alguém que estava morrendo, como alguém, Senhor, que estava triste, mas ainda assim, Senhor, estava mais do que vivo, estava, Senhor Jesus, enriquecendo a muitos, estava alegrando a muitos, como que nada tendo, mas tudo possuindo. Que palavra tão poderosa, tão impactante, como queremos essa conduta, esse modelo para a nossa caminhada, Senhor, para o nosso ministério, para o nosso trabalho, para tudo que somos e fazemos, para a missão que o Senhor nos confiou, para o dia a dia da nossa casa, na nossa jornada. Senhor, são tempos trabalhosos, no mundo temos aflições, não bastasse isso, tem um inimigo, Senhor, que busca o tempo todo uma ocasião contra nós, que anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E nós precisamos andar de cabeça erguida como justificados, sendo perseverantes, firmes, não cedendo, Senhor, ainda que na fornalha, ainda que na cova de leões, ainda que na profundeza do abismo, ainda que no ventre da baleia, ainda que jogado em alto mar, ainda que desprezado, esquecido, caluniado, injustiçado, ainda, Senhor, que tendo as organizações, os esquemas, os sistemas atentado contra a nossa integridade, a nossa perseverança, a nossa lealdade, ainda, Senhor, que estejamos colhendo, experimentando aquilo que não plantamos, que tem vindo contra nós para nos abater, para nos paralisar. Nos ajuda pelo Teu Espírito Santo a perseverarmos, a erguermos a cabeça, a enfrentarmos, a continuarmos, a não nos dobrarmos, a superarmos as perdas, os dramas, as lutas, as guerras,
Senhor, as dificuldades, as enfermidades, os desempregos, as desilusões. Ajuda-nos a sermos resilientes, espiritualmente falando, no nosso temperamento, no nosso caráter, na nossa alma, no nosso psicológico, na nossa mente, no nosso amor, na nossa constância, na nossa pegada, Senhor, na nossa firmeza contigo. O Senhor pode nos revestir dessa capacidade. O Senhor pode revestir aquele homem que ora comigo nesse momento, aquela irmã que ora comigo agora, aqueles que estão em fraqueza, em profundas lutas, angústia. O Senhor pode fortalecê-los e ajudá-los a se manterem firmes, Senhor, inabaláveis. Deus, oramos para que o Senhor levante uma geração de homens, mulheres, jovens, adultos, adolescentes, resilientes espiritualmente falando, e não aqueles que cedem, se amoldam, voltam atrás, desistem, se deformam quando pressionados pelo inimigo. Ao contrário, Senhor, levanta homens e mulheres, Senhor, cheios dessa resistência, dessa resiliência, dessa capacitação que vem do Senhor, Deus, que vem de Ti. O Senhor pode operar isso em nós. Basta uma palavra Tua, Senhor, e o nosso ânimo, o nosso vigor diante de todas as circunstâncias vai ser exemplar, vai ser, Deus, motivo digno de ser copiado, vai inspirar a muitas pessoas, vai glorificar o Teu nome, vai mostrar a nossa base quem é, aonde estão os nossos olhos postos, aonde estão os nossos olhos fixos. Senhor, nós sabemos que o Senhor pode transformar em nós tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é triste, tudo aquilo que é treva, em bondade, em alegria, em vigor, em firmeza, em retidão. Senhor, endireita as nossas veredas, desfaz os caminhos tortuosos que há em nossa mente, coração, pensamentos, atitudes, e faz-nos pessoas resilientes, perseverantes, firmes, em todas as áreas, em todas as estruturas do nosso ser, Pai, que nós possamos não ceder diante das adversidades, independente da situação. Prepara-nos para o dia ruim, Senhor, para os dias maus. Ajuda-nos, ó Deus, a nos recobrarmos, nos recompormos com facilidade e não cedermos, pararmos. Ajuda-nos a sempre voltarmos à forma original, que é a Tua imagem e semelhança, Senhor, independente das pressões. Oramos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, gostaria de te chamar à reflexão sobre resiliência. Procure, pesquise o significado dessa palavra no campo da psicologia, no que diz respeito a uma situação, às pressões, ao seu comportamento. Reflita como você tem agido, se você tem sucumbido, se você não supera as suas perdas, traições, as intempéries, as provações, aquilo que era imprevisível e que te acomete, ao desemprego, à perseguição, talvez ao ter sido deixado para trás, um relacionamento que se termina, a perda de um ente querido. São áreas muito sensíveis que eu quero te convidar a refletir e vasculhar o seu coração para perceber, para discernir, para concluir se você tem sido resiliente ou se você tem espanado. Reflita nisso com muito temor, peça graça a Deus e a partir dessa oração e reflexão, ouça a voz dele. E para tanto, sugerimos mais textos bíblicos sobre esse tema, para que você gaste tempo ouvindo a voz de Deus. Aliás, não gaste, invista tempo ouvindo a voz de Deus, identificando as áreas da tua vida em que você precisa construir resiliência espiritual. Siga agora com mais textos sobre o nosso tema. Gálatas capítulo 5. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará.
E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sou, pois, perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros.